Aguardando a conexão do Roberto. Oi, Ju, Eba! eu demorei, fui pegar uma água. Ah, então tá bom. Eu fiquei preocupada. Olha o copo dele do Iron Maiden, né? Ai, gente. Tem que estar tudo contextualizado, né? Até a água, o copo preto, Iron Maiden e tudo mais. Comunicação não verbal, né, que fala. Isso! Comunicação não verbal, exatamente. Você quer continuar? Quer me perguntar mais alguma coisa? Não, aí eu tava falando aquilo, né? E tem as questões técnicas. Agora dá tempo de falar um pouquinho das questões técnicas. Uhum. É porque não adianta, a verdade é a seguinte: não adianta você aprender toda a coisa técnica que tem que olhar para a câmera e conversar, gravando vídeo ou fazendo live, como se estivesse conversando com um amigo, para ser o mais natural possível. Isso é uma técnica. Meu, eu tenho uma super dúvida. Fala. Por exemplo, qual é a técnica do TP? Eu sei que deve ser várias coisas, mas devem ser várias coisas. Mas, por exemplo, eu nunca. Nós temos 800 aulas gravadas no meu instituto, né? Depois eu quero falar um pouco disso, mas nunca eu fiz uma aula lendo nada. Nunca. Todas as aulas ligava o REC e pau. Nunca preparei nada antes. Mas às vezes eu penso em fazer uma coisa mais regradinha, mas eu me preocupo muito do meu olho denunciar que eu tô lendo, e eu fico me perguntando, meu, qual é a técnica, né? Eu acho que você poderia dar uma dica. Tá bom. Olha só, primeiro lugar, a sua forma de gravar é a ideal. Ser espontâneo e não usar o TP. Se você consegue fazer isso, porque você domina o assunto, você sabe muito bem do que você está falando, fala com propriedade, segurança, de olhos fechados, você domina isso. E se você consegue comunicar esse conteúdo espontaneamente, é o ideal. Por quê? O TP é uma muleta normalmente usado por profissionais da comunicação ou outros profissionais, ator, que vai falar de um assunto que ele teve conhecimento naquele momento. O texto acabou de ser escrito, ou ele foi contratado para gravar um comercial, um vídeo institucional de uma empresa, que ele está ali para prestar um serviço, mas ele não é autoridade naquela área e não domina aquele assunto. Ele vai apenas interpretar como um cantor que vai interpretar a obra de um compositor. Ele vai, como um ator, vai. É, é isso, é uma interpretação. Então, vai fingir que aquilo é normal, é natural, que ele está conversando de um assunto que ele vive aquilo, respira aquilo. Então, é uma coisa muito mais de interpretação para fingir que é natural do que realmente dominar o assunto. Então, o TP, o propósito dele é esse: ajudar as pessoas que não dominam o tema ou que estão tendo contato naquele momento. É um conteúdo muito. É muito conteúdo e realmente é humanamente impossível decorar. Como um repórter, um jornalista, um apresentador de bancada, que eles estão ali lendo o TP. Hoje em dia, até se você é um repórter e vai gravar na rua, tem TP no celular, tem um TPzinho na câmera de rua mesmo, porque é uma notícia do dia, uma notícia daquele momento. E é muita informação, e é ao vivo muitas vezes, e a pessoa tem um tempo certo, um tempo cronometrado para falar, não dá para ficar ali enrolando muito, e é mais seguro e mais assertivo usar o TP. Mas os profissionais de comunicação e atores, né, atores principalmente, já estão calejados e dominam a técnica de ler o TP de uma forma tão natural, tão espontânea, tão tranquila, que quem
não é da área, nunca vai achar que está lendo. Então, esse é o grande desafio. E para quem não é da área, quem não treinou muito, eu quando comecei a ler TP, eu tenho mais de 20 anos também de mercado como comunicadora, já fiz de tudo, já fui repórter, já fiz muito vídeo institucional, muito trabalho em produtora. No começo, não era um pouco engessado para mim, inclusive ler TP, porque é isso, você tem que dar vida às palavras e tem que fazer com que não seja uma coisa robótica e linear. E é uma arte, porque é muito mais interpretar, é uma coisa muito mais de ator, de atriz, do que de comunicador, sabe? Eu entendo dessa forma. Então, é importante, eu acho que vale a pena, sim, as pessoas treinarem, que precisam gravar, que têm alguma dificuldade, treinar o TP. Tem vários aplicativos nas redes sociais, eu tenho aplicativo de celular. Às vezes, quando eu vou gravar algum videozinho numa câmera, tem uma galera me gravando e tem muito texto, eu tenho que falar, assim, 5 minutos de texto. E tem que ser uma coisa fechadinha. E eu tô na rua. Aí eu coloco no aplicativo o TP. Tem uma técnica de colocar numa posição perto da câmera que fique mais ou menos na altura do olho, que você falou isso mesmo. E eu já notei, às vezes a pessoa colocava o TP ao lado, um pouco abaixo, acima, e eu observava que o meu olho estava denunciando que eu estava lendo, por mais que eu interpretasse, sabe? Então, deixa para usar o TP só quando for muito texto, muito mesmo, e você não tiver segurança. Quem não é acostumado, é melhor, eu recomendo, gravar os tópicos, tópico 1, umas frases-chave, umas palavras-chave, e falar com as suas próprias palavras. Eu acho mais verdadeiro, mais seguro. Não tem problema se errar uma palavra, improvisar. Eu acho que dá mais credibilidade do que a pessoa chegar lá, não tem experiência, fica lendo, ela não vai conseguir interpretar. Ela não vai passar verdade e nem credibilidade para quem está assistindo. Então, deixa o TP assim para segundo plano. Continua aí na sua estratégia de falar ao vivo, bem espontâneo, que nota 10 para você. Nossa, que interessante, porque isso que você me falou agora clareou. Na minha cabeça, o que eu fazia era totalmente errado. Eu sempre imaginei que eu não deveria fazer dessa forma, né? Tá. Mas então, é tão natural para mim falar de uma coisa que eu estudo o dia inteiro e há tantos anos, mas eu sempre achei que o certo seria eu fazer aquele negócio bem engessado, né? Já com o textinho pronto, tudo lendo. Bom, você me tirou um fardo agora, olha só. Você está fazendo tudo certo desde o início. Que bom. E você ia me perguntar o que mesmo, Ju, que você... Então, eu vou dar uma olhadinha aqui. Vou mesclar perguntas minhas com o do público. Peraí. Pergunta sobre as influências que o Aquiles Priester teve no marketing dele. Ó, o Jeff Dávila está perguntando que influências o Aquiles Priester teve no seu estilo de marketing, porque o Aquiles é uma assumidade, né? O cara é baterista, né? Fica lá atrás, não tá com o microfone na mão, não é o cara da frente do palco, e ele se tornou, eu só o conheço do vídeo, um showman, um grande comunicador, um personagem, uma figura assim, emblemática. E como foi a influência dele na sua comunicação, no seu marketing? Então, o Aquiles ele é um craque, né? Ele é um craque em tudo que ele faz, assim. Eu posso dizer, né, antes de falar
da influência dele sobre o meu jeito de agir no âmbito do marketing digital, eu preciso dizer a minha parte de observá-lo, né? Então, nesses anos trabalhando com ele, fomos nos tornando cada vez mais amigos e principalmente depois de viagens internacionais que a gente passou muito tempo juntos, nas turnês, né? E aí você acaba pegando mais o jeito da pessoa. Então, por trás daquele gênio da bateria e por trás daquele brincalhão que todo mundo sabe que ele é, existe um cara muito metódico e que eu me assemelho muito a isso, porque eu sou extremamente metódico. Ele é muito mais, porque ele é em tudo. Então, ele é um toque que ele tem, né? Então, se está aqui perto de você e o seu cabelo estiver mais ou menos assim, tipo, fora do lugar, ele vai... seu cabelo não é legal. Então, ele tem um toque gigantesco, né? É uma loucura. Então, Mas eu acho que todo gênio é meio louco, né? Vamos combinar. Isso é uma coisa que eu acho muito bonito, assim. Essas pessoas são muito metódicas, isso é uma coisa que me fascina demais. Então, quando eu percebi que a gente era muito parecido nessa parte, eu percebi que eu poderia absorver muitas coisas das quais ele faz de forma muito mais fácil. E uma das coisas que eu percebi, muito interessante, é assim, ele pega uma coisa e ele esmaga aquela coisa até não sair mais nada. Isso eu acho que talvez tenha sido a maior lição. Um dia eu falei para ele assim, né? Um dia depois que eu toquei com o maestro, e aí ele falou que um amigo dele mandou o vídeo que eu toquei com o maestro, e aí ele disse assim, cara, meu amigo disse que você foi espetacular, e não sei o quê. Aí ele falou assim para mim, olha só a sacada dele. Ele disse, cara, me falaram que você foi o primeiro guitarrista brasileiro a ser solista no Municipal de São Paulo. E eu disse a ele que fui o primeiro, né? E que estava muito orgulhoso disso. Aí ele me disse essa frase aqui, abre aspas. Agora você vai pegar esse contexto e sempre você vai bater nisso. Ou seja, sempre que você puder, você vai bater nessa tecla que você foi o primeiro cara a ser o solista do Municipal no Brasil. Guitarrista, né? E aí, eu dentro das minhas éticas pessoais, eu fico pensando, mas será que não vai ficar uma coisa de chato, talvez meio egocentrista, né? Mas aí é quando você vê o quão craque ele é. Então ele coisa que deu certo, que é diferente, e aí ele esmaga aquilo, esmaga até as pessoas tipo pegarem aquela ideia. Então, um outro exemplo, né? Foi ele chama os stories do Instagram dele de TV maldita. Fantástico. E aí isso pegou um jeito assim brutal. Aí tudo que ele faz, TV maldita apresenta. Criou o programa. Cara, isso criou o canal dele, TV Maldita, é a TV dele. Fantástico. Cara, isso é muito genial, né? Então, assim, aí vai de acordo com aquilo que ele me disse, né? E isso bate na minha cabeça até hoje. Ele fala, cara, pega uma coisa que você se destacou e esmaga aquilo até não poder mais, assim, né? Esmaga aquilo até você não poder mais. E várias outras coisas uma outra coisa que eu lembro que ele me falou muito logo que a gente se conheceu, né? É que a galera falava muito que os meus solos estavam nota por nota de acordo com os solos do Kiko, né? Que eu represento os solos do Kiko na turnê do Edu. Ok. Então ele falava, aí uma vez eu postei isso, escrevi na hashtag, nota por nota. Eu não uso mais porque não estamos em turnê, mas quando eu usava, ele falou assim, Roberto, você viu que deu certo essa hashtag? Tá todo mundo falando. Usa isso. Então a grande lição dele, que eu peguei além de várias outras coisas de ser humano, né? Perdão, além de várias outras dicas, mas a grande lição de marketing que ele me ensinou é que quando você se destaca em alguma coisa, ou quando você faz algo que se destaca, isso eu estou falando de destaque, pode ser mínimo, se você tem uma média de pessoas que curtem as suas coisas, né? Sei lá,
Hoje em dia, a minha média de público que curte as minhas coisas, quando é uma publicação boa, razoável, 1.400 pessoas. Quando é uma publicação assim não tão atraente como coisas de venda, eu tenho, por exemplo, 500 pessoas curtindo. Mas onde eu quero chegar? Uhum. Quando você entende qual é aquela publicação que se destaca, você bate naquilo, você vai ficar naquilo ali. Você vai fazer aquilo com mais notoriedade, você vai fazer mais aquilo, você vai fazer o público entender que aquilo que é você, entendeu? Então você disse que do seu sorriso, né? Provavelmente se você fosse amiga dele, ele ia falar, faz isso mesmo toda hora, porque ele é assim, entendeu? Ele é intenso, ele pega aquilo que dá certo e aí ele esmaga aquilo até na hora que ele percebe que deu. Aí ele larga e entra com uma outra coisa. Então isso é muito genial, assim. É uma coisa que, por mais básica que pareça ser, é uma coisa que você acaba tomando para o teu dia a dia e essas pequenas doses de sabedoria vão constituindo uma carreira melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ele virou um grande mestre de comunicação e marketing para inúmeros músicos brasileiros e internacionais, né? E você está fazendo isso de forma brilhante. Vamos entrar aí no assunto do maestro. Falando agora, com certeza, assim, você tá com o Edu, você tocou com o maestro, foi o primeiro guitarrista, isso eu também, isso eu não sabia, isso é novidade para mim, porque você é um guitarrista genial, ponto, né? Mas você, por trás dos bastidores, teve que ter estratégias de comunicação para se conectar com o Edu, para se conectar com o maestro e fazer essas questões acontecerem. Integrar a banda do Edu, fazer a turnê com ele e outras mais que virão. Você pode falar aí também do o DVD também, né? De heavy metal que tá para sair a qualquer momento e ser convidado. Com certeza você não tava assim quietinho, escondidinho, de cabeça baixa, caladinho. E aí veio um passarinho e falou de você para os caras e você se apresentou com eles. Tem comunicação, tem estratégia, tem visão por trás disso. Conta aí por trás dos bastidores qual foi esse caminho, pensando nessa questão da comunicação até essas vitórias, né? Acredito que sejam grandes vitórias na sua vida, na sua carreira, se concretizarem. Aí depois eu vou passar para as perguntas. Ó, tem pergunta do Dedé, do Jeff, aí eu vou passar para as perguntas de vocês, tá bom? Já, já. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei abertamente aqui. Então, isso que eu vou falar é a minha estratégia. Antes de falar, né, de forma mais pontual sobre o maestro e o Edu e etc., vou falar uma estratégia que eu tenho, que eu nunca comentei em lugar nenhum e que gera muita pergunta. As pessoas não entendem, mas é uma estratégia que eu tenho muito firmada. Tá. Então, assim, a minha estratégia para tudo que eu faço, como eu vivo num meio muito competitivo, guitarristas de alta performance técnica, eu tomei como principal vetor da minha estratégia estar em um nível muito alto. Então, esse é o grande pilar da minha estratégia. Para isso, eu decidi não ser tão presente nas redes sociais. Vai entendendo o meu ponto de vista. Ok. Então, quando conversamos com algum especialista em rede social, provavelmente, se você conversar com um Conrado Adolfo, etc., ele vai dizer que você é um autista. Eu falo, cara, como assim você não vai ficar tão presente, né? Inclusive, eu tenho vários colegas que postam todos os dias, às vezes 3 vezes ao dia, e às vezes eu passo 10 dias sem postar, e as pessoas falam, cara, mas se você fizesse mais posts, se você fizesse isso, ia ficar gigante, não sei o quê. E aí é onde eu vou dizer o que eu nunca digo, que é a minha grande estratégia. Eu acredito que em tempos onde tudo é demasiado, né? A comunicação é gigantesca, o acesso a tudo é muito fácil.
Então tá tudo muito, todo mundo está muito nivelado. Todo mundo está muito nivelado, todo mundo muito no nível alto. Então, para que você consiga romper isso, você tem que sacrificar um pouco a sua vida. Então, a minha grande estratégia é: eu sacrifico a minha vida, a minha rede social, fico off, estudo, não passo madrugadas estudando, não posto um lado da internet. E aí, quando eu posto, eu venho com uma coisa que está um passo à frente. Que legal. Então, Como agora você lançou mais um monte de aula, né? Você chegou explodindo de aula. Na verdade, eu estou preparando um curso que vai chocar a comunidade guitarrista, tenho certeza. O curso se chama Extremo. Eu estou estudando ele há 6 meses. E esse curso, eu sei que quando eu lançar ele, vai ser uma loucura. Só que para isso... O ciborgue extremo vai abalar as estruturas. Meu Deus do céu. Preparem-se. Galera, vocês estão sabendo aí em primeira mão. Vão se preparando para vocês estarem juntos aí desse ciborgue nesse curso extremo. Então, mas aí a estratégia é essa. Para eu conseguir fazer isso, algo que eu levaria, digamos, 5 anos e que eu tenho que conseguir em 6 meses, para eu conseguir fazer isso, eu fico off. Então, cria uma sensação em quem me segue, cria uma sensação de que o cara não é tão presente na rede social, acho que ele deveria ser mais profissional nessa parte, ele deveria ser um cara mais atuante, mas na verdade eu estou construindo algo muito brutal às escondidas. Uau, então, demais, adorei. Entendeu? Então o cara que vê de fora, ele acha que eu não cuido da minha carreira, que eu posto pouco, mas a grande verdade é que quando eu reaparecer tocando as coisas novas, vai ser algo que o cara vai falar assim: meu Deus, o que esse cara fez? Você tá entendendo? Tá. Então, assim, é a grande estratégia. Eu posto pouco. Demais. Eu posto pouco porque eu tô trabalhando igual um maluco. E quando eu aparecer com essas coisas que eu tô trabalhando há 5 meses, ainda não mostrei, vai ser uma evolução equivalente a uns 10 anos. Que eu fiz. Eu acredito que eu vou lançar isso em julho. Então eu estou estudando isso desde outubro. Vão ser aí 9 meses que eu vou evoluir equivalente a 10 anos. Quando o cara assistir esses vídeos, ele não vai entender nada. Ele vai falar: meu Deus. Então essa é a minha grande estratégia. E aí o fim da estratégia é o seguinte: eu não preciso postar igual um louco todos os dias. Isso eu estou falando da minha visão, tá? Não é isso. Ok, mas eu acho que é isso aí mesmo. Você tem que ser fiel ao que você acredita. Isso não é uma forma para todos, mas para mim é algo que eu acredito fielmente. Então, quando eu postar isso, o impacto vai ser tão grande na comunidade guitarrística que como eu conheço o nível de todos, eu sei que vai ser tão grande que vai suprir todo o tempo que eu passei sem postar e vai gerar um novo nível. Então esse é um grande lance que eu faço. Eu me escondo, fico off, mas na verdade não é que eu estou abandonando as minhas redes, é que eu estou trabalhando em algo muito grande. Demais, demais. Você ali meio como um vulcão adormecido e aí chega um momento, puff, explode aquele vulcão em erupção e vem para arrebatar tudo e todos. Sabe uma coisa que os meus alunos e amigos falam muito assim, né? Falaram isso no grupo fechado nosso, assim, eles falaram: cara, eu não entendi o que você fez nos últimos 2 anos, né? A evolução foi uma evolução gigantesca, assim, né? Eles falam isso pra mim. Sei. E aí eu não explico, eu sempre deixo no ar, assim. Mas o grande segredo é esse que eu tô contando. Então eu me anulo de estar muito presente, de fazer live. As pessoas me chamam para live o dia inteiro, eu nego.
de fazer parte. Então é um privilégio meu ter você aqui na minha live. Meu Não Deus do céu! Não privilégio. Eu achei que é um assunto que eu quis vir porque eu queria aprender, né? É uma Tá. coisa que eu gosto muito de aprender as coisas. Então, sempre que são assuntos que eu não domino e pessoas dominam mais que eu sou muito humilde para dizer assim, poxa, me ensina alguma coisa disso, né? E por isso que eu achei muito legal a gente fazer essa live. Mas sobre aquela questão que eu te falei do meu método, é Sim. esse. Bem interessante. Eu me anulo, as pessoas elas ficam numa... É igual um atleta olímpico, né? Ela fica numa nuvem, o competidor, né? O cara que é o rival dele, né? Digamos assim, vou fazer uma analogia. Você pega o campeão mundial de natação dos 50 metros. O outro cara que é o rival dele, que está pau a pau ali, disputando o primeiro lugar, ele deve dormir pensando, cara, quantas horas esse cara dormiu, treinou hoje na piscina? Será que ele fez isso? Será que ele... Como é que tá? O que ele está comendo? Porque é isso que eles vivem, né? É mesmo. Da perfeição do cara tá no topo. Música não é isso, mas eu me vejo muito nesse jeito, assim, eu me enquadro muito, eu gosto muito de pensar dessa forma. Então eu deixo na fumaça, a galera não sabe o que eu estou fazendo e eu estou o dia inteiro aqui desenvolvendo as minhas coisas igual um louco. Claro, respeito todos os guitarristas, eu amo vários guitarristas brasileiros e são pessoas que eu admiro gigantescamente. E quando eu digo isso, não é que eu quero voltar e ser melhor que eles, não, eu quero voltar com um novo Roberto. Então, Claro, é você se superando a cada dia, se aperfeiçoando, isso é legítimo. Mas e aí? Essa estratégia te levou a ser contratado pelo Edu para a banda dele e faz essa ponte aí com essa questão do Edu e do maestro também te convidando para tocar com ele no Teatro Municipal. Tá, o Edu, na verdade, não foi uma coisa que eu estava numa fase, foi a fase de 2017. Foi uma fase que eu estava tendo muito convites para tocar no meio sertanejo, bandas grandes. Já tocava em bandas grandes, já tinha tocado, mas eu estava recebendo muitos convites. E no heavy metal nacional não havia nenhum convite que eu possa dizer interessante, assim, né? De algo grande. Então eu estava muito desanimado com heavy metal e estava decidido a cortar o cabelo e entrar de vez no mundo do sertanejo, né? Porque o lance do cortar cabelo é porque cria-se já um preconceito, né, do meio. O cara te vê de cabelo grande, o cara não tem um swing, você é só um metaleiro, né? Então tem esse preconceito. Então eu falei, vou cortar o cabelo e vou seguir no sertanejo. E aí, alguns amigos me indicaram, né, para tocar com o Edu. O primeiro amigo que me indicou foi o Pedro Tinello. E um outro grande amigo que me indicou, que na época... Porque o Edu me chamou durante 3 vezes, foram 3 convites. Nenhum dos 3 foi diretamente a mim. Foram para pessoas que me indicaram. Então, no primeiro convite foi o Pedro Tinello, que o Pedro me indicou. Então, o network aí foi fundamental. Você ter... Que isso faz parte do marketing da comunicação. Esse network te fez estabelecer pontes para que o Edu te convidasse. Sim. O primeiro, eu já sou amigo há muitos anos do Pedro, né? Que tocava que toca o Edu. E na época o Edu... Ok. Tá pode falar. Tô. Pode falar. Vou tocar uma bateria. Então eu já sou amigo do Pedro há uns bons anos. E o Pedro me indicou. Aí não rolou a primeira vez, né? Na segunda vez também não rolou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Na terceira vez, o Edu chamou um outro grande amigo, um guitarrista genial chamado Demian Gaze.
que é um guitarrista que eu me tornei amigo porque ele saiu de uma banda da igreja em 2008 ou 2009, não lembro exatamente, e eu entrei no lugar dele. Ele saiu para ir para uma banda maior da igreja católica e eu entrei na vaga dele, e aí fazia as coisas que ele fazia e sempre demonstrei, e sempre que eu podia eu falava para ele o como eu admirava ele e admiro até hoje. Aham. E aí criou-se esse network, essa amizade, né? E um dia o Edu chamou ele foi esse projeto pela terceira vez que ele tentou fazer dar certo, que virou essa turnê. Ele chamou o Demian e o Demian me indicou. O Demian me ligou e falou: Betão, cara, me manda um vídeo agora, seu. E calhou de ter sido numa semana que eu fiz um vídeo na época, em 2017, fiz um vídeo técnico, assim, que na época já estava no nível alto e tal, e aí eu mandei esse vídeo. Aí o Edu me colocou na banda e falou assim, ó, não teve muita coisa não, ele só falou assim, cara, legal, você tá afim de entrar na banda? Eu falei, claro. E daí me colocou no grupo, eu nem acreditei, né? Eu falei, nossa. Aí Então a ele gente foi e vê falou, aí técnica, network, que você ali conectado a pessoas estratégicas que falaram de você ou que deram sua referência, e você registrando a sua performance, gravando vídeo, postando, compartilhando com os teus amigos, isso tudo é comunicação digital, é o teu portfólio, que na hora H ele já estava gravado, você já estava preparado porque o vídeo estava gravado. Na hora que o cara pediu, você só enviou. Então, não tem, hoje em dia é fato, não tem mais como fugir das câmeras, fugir desse registro audiovisual, do que você faz, do que você ensina, da sua atividade profissional, porque o mundo está cada vez mais digital, e se você não tivesse esse produto na mão, poderia ter perdido essa oportunidade. e o próprio networking que você disse, né? Se você é aquele cara isolado que... Eu já sou um cara bem antissocial, assim, mas o pouco network que eu tenho são amigos muito verdadeiros, assim, né? São pessoas que eu realmente admiro e que também essa admiração é mútua, mas eu acredito muito nisso, nesse poder das boas... desse network, né? É. E como foi essa conexão com o maestro? Para ele te Tá. convidar a ser o primeiro solista, gente. Isso é coisa séria, né? Com o maestro foi algo assim, ó. Eu fui bem, digamos, eu fui bem estratégico para isso. Eu sou muito estratégico, eu sou tipo Mas isso tá certíssimo, tem que ser. Tem que ser. eu sou um competidor que não faz parte de competição, mas eu lembro que quando o Edu falou, nós vamos tocar uma música de Vivaldi no DVD. Aí quando eu ouvi a música, eu falei, nossa, animal, vou ter o meu momento no DVD, vai ser muito bom para minha carreira. Mas eu ainda não tinha pensado nessa questão com o maestro, não tinha pensado em nada disso. Daí fizemos uma mini turnê de uns 15 dias, 20 dias, e aí o Edu falou, nós vamos ter 2 dias de ensaios. Um dia um dia sem o maestro e um dia com o maestro. E aí, olha só a minha maldade, né? Isso aí também ninguém sabe. Eu estudei igual essa música, assim, tipo, eu estudei ela a gente tocou em 170 BPMs, Continua. Você estudou a música, tá sem? Então sai. Gente, ele vai sair e vai voltar, viu? Ele vai contar essa história. Para quem entrou na live agora, e maestro, a gente falando maestro, simplesmente maestro João Carlos Martins, gênio da música brasileira, o maior maestro da atualidade, e que tem a Orquestra Baquianas, e convidou o Roberto para solar com a orquestra no Teatro Municipal de São Paulo, se eu não me engano. E ele foi o primeiro guitarrista a solar
com uma orquestra no Teatro Municipal, né? Com o maestro João Carlos Martins, né? Pelo amor de Deus. Pronto, voltou? Voltou, tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo. O pessoal tá ouvindo? Dá um sinalzinho aí. E aí, depois que ele terminar, eu vou ler as perguntas de vocês, pessoal. Fiquem tranquilos. Continua. Aí o que aconteceu, Ju? Daí eu sabia que ia ser, que eu pensei na minha casa, assim, né? Falei, eu vou estudar essa música num nível tão extremo que quando eu chegar na frente dele, eu vou impressionar ele e a orquestra. Essa foi Essa a era a estratégia de comunicação. Ah, muito bom. minha... E aí eu lembro que no primeiro dia eu ensaiei sentado, mais despojado, assim, ensaiei sentado e tal. No segundo dia, quando ele chegou, aí eu vesti um personagem mesmo. Que Ninguém sabe. máximo! No dia que ele chegou, que tava aí cheio de gente e tal, e aí quando foi tocar, eu lembro que eu me levantei e todo mundo ficou olhando para mim, porque a gente ali no ensaio, eu ia tocar. Aí nesse momento eu nem olhava para a guitarra e tipo assim, e fazia cara de como se eu estivesse tocando a coisa mais simples do mundo, assim. Porque a minha ideia era passar uma comunicação não verbal para o maestro e para a orquestra que eu era um cara que estava extremamente pronto para aquilo. Causar um Ok. impacto. Se eu ficasse em uma postura muito humilde, muito comedido ali, muito no meu canto, eu poderia passar desapercebido. No máximo, poxa, legal, ele tocou a música bem. Mas a minha estratégia desde a minha casa foi, eu vou lá e vou destruir, vou fazer ele ser um cara diferente, assim. Não que eu seja, mas eu falei, eu vou chutar alto. Se der certo, bem. Se não der, amém. E foi isso. Quando ele chegou, que ele falou, ah, vamos passar Vivaldi, então? E aí eu fiz isso, assim. E, tipo, eu vi que a orquestra toda ficou impressionada. Depois, a minha amiga Paula fez uma interlocução entre mim e ele e me apresentou a ele, né? E falou, oh, esse é o Roberto. Aí ele falou assim, nossa, você é incrível, eu tava prestando atenção isso depois do DVD. Prestei atenção, tal, não sei o quê. E aí, assim, eu vi que ele ficou impressionado com o jeito que eu me comportei lá no dia. Então, uma coisa... Aí eu fiz uma outra, eu dei a última, eu tive uma pá de cal. E foi no ensaio que fizemos na fundação que ele coordena, né? No dia que a gente chegou na fundação, eu fui bem, isso ninguém sabe, mas eu fui bem assim, estratégico e já com tudo muito tramado, assim. E aí eu pensei, eu falei, bom, olha só o que eu fiz, né? Eu fui bem petulante, mas deu certo. Eu falei, se eles puxarem uma velocidade, eu vou falar que eu tô achando uma velocidade baixa, que eu treinei mais alto e que eu queria tocar mais rápido, né? Tá. E eu falei assim, bom, de duas umas, ou vai soar muito mal ou vai ser legal. Mas a minha Mas ideia tem que era arriscar. impressionar. Tem que arriscar. Porque você imagina o seguinte, quando você vai trabalhar com alguém desse nível, o cara já viu os caras mais impressionantes do planeta. É mesmo. Você concorda comigo? Sem dúvida. Ele foi um pianista além do impossível. O cara era um gênio tocando piano, né? Então a minha ideia era, para uma pessoa desse background, como que eu posso impressionar ele? Nossa, né? Meu Deus. Então a ideia, quando nós fizemos esse ensaio na fundação, eu lembro que eles puxaram super rápido, assim, eles puxaram em 180. E eu falei para o maestro assim, aí depois ele, e aí, você gostou? Ele perguntou para mim, né? Aí estavam os chefes de naipe tudo ao meu redor, assim, e eu falei assim, olha só, falei assim, cara, só que eu estudei ela, tipo, em 215, dá para puxar mais rápido, assim. Tipo, brincadeira de criança, né? Vamos falar sério? 220. Com todo respeito, na verdade foi com todo respeito, mas a minha ideia era causar um impacto. Ok. Se iria ser ruim, eu não sei, mas eu ia causar um impacto. E aí E eu falei conseguiu. pra ele olhou pros chefes de naipe, que são só cara tipo
top. Aí eles deram risada. Aí o maestro falou desse jeito. Não, aqui você puxa e a galera vai atrás. Eu falei, então deu português. Que ousadia! Por dentro eu Mas tava você tinha que ousar. Mas você tinha que jogar essa cartada, tinha. Então assim, eu falei, meu, eu vou tentar, não vou perder nada, entendeu? No máximo, eu posso não ser mais convidado, mas eu vou tentar. E aí quando acabou, assim, ele olhou pra mim e falou assim, tipo, me parabenizou e falou, meu, você é incrível, falou pra mim, né? E aí fizemos a apresentação no Teatro Municipal, foi sensacional. E depois ele me convidou para uma outra, chamada FutureCon, que é uma feira de coisas novas, né? De ciência e tal, gigantesca. Ah, deve ser uma feira de inovações tecnológicas, Isso. né? Mais E científica e tal. eu sei que passou trechos no jornal hoje, da Tá. minha apresentação dele na FutureCon. Ah, foi por causa das Então, luvas dele? exato. Tá, aquelas luvas. E aí você tocou com ele Foi também. por conta de um braço robótico, que ele pensava e o braço mudava a partitura. Ah, e aí ele te convidou para acompanhá-lo também. Para acompanhar nisso. E aí, essa apresentação, passaram alguns trechos na Globo, né? Então foi bem legal a exposição também. Mas o que eu disso tudo é o que alguém falou, eu perdi a cartada. Acaba a Não, bateria. então Não, mas vai ficar salvo aqui, Vitor. Fica tranquilo que ao final da live eu vou deixar salva. Você aprende as estratégias de comunicação do seu mestre Roberto, que ele não é brincadeira, não. O cara é craque. eu jogo alto, né? Eu jogo alto porque, cara, é tão difícil. Então, se você ficar muito preso naquele mundo da humildade, assim, você pode ser engolido. Então, é uma linha tênue entre não passar a humildade, não se tornar uma pessoa arrogante, mas você tem que ser um cara de ataque. Então, eu falei, cara, eu vou dar. Eu falei, meu, a gente tocou em 100, eu lembro que foi em 180, assim. E eu falei, cara, eu achei que tem como a gente tocar mais rápido. E aí, meu, esse cara é muito petulante. Maluco, Tipo assim. né? E aí acabou, a orquestra se levantou e eles bateram palma. Eu falei, cara, Ganhei. Então, assim, isso. Você só tem uma oportunidade na sua vida de causar essa boa impressão, né? É mesmo. Então é ali que eu tinha a ideia. Eu falei, meu, eu vou causar uma boa impressão. É isso que. É igual quando nós fomos tocar no Japão. Passamos 30 dias na Europa. E a cada parada nós poderíamos passear o quanto quisesse. Mas eu preferi ficar isolado dentro dos hotéis estudando igual um louco. Eu só fui conhecer basicamente algumas coisas. Fui no Vaticano e fui no... Como que é o nome? Coliseu? No Coliseu. Porque Coliseu. não tinha como não. Mas eu fiquei isolado porque eu sabia que quando chegássemos ao Japão, iam estar os guitarristas mais brutais lá, que é a terra da guitarra virtuosa. Então, você tinha que impactar. Eu tinha que impactar. E eu ouvi do dono, do superintendente da Dário que estava lá, não sei se é superintendente, mas um dos caras grandes da empresa, assim, ele falou, meu, você foi espetacular essa noite. Então, essas coisas, essas boas impressões, a gente só tem, às vezes, uma vez na vida para você causar, que vai te gerar outras coisas boas, né? Você não sabe quando e onde, mas vai. Então, a minha carreira está pautada nessas coisas. Eu estar sempre muito preparado para essas coisas, sempre dar essas cartadas, às vezes surpreender o cara, assim. Como foi nessa situação com o maestro, né? Fui até um garoto petulante, né? No meio dos caras lá, cheguei com o maestro e falei, vamos tocar um pouco mais rápido, já estava em 180. Eu lembro que ele puxou tipo uns 205 BPM
E aí, assim, causou uma coisa muito boa naquele ensaio, né? Com certeza eles comentaram entre eles. E isso não foi de forma alguma para ser soberbo, mas sim para Sim, mostrar você foi estratégico, você teve visão. Você estava exatamente, plantando para colher o que você queria lá na frente. exatamente. Na hora eu pensava assim, cara, se um dia o maestro ou alguém aqui fizer uma turnê pelos SESIs em todo o Brasil, tocando um repertório mais virtuoso, eles podem lembrar de mim. Se eles Com forem fazer certeza. algo e quiserem fazer algo mais exótico com a guitarra, eles podem. Pô, tem um Roberto. Então eu tinha aquele momento para colocar essa na cabeça de cada um. E Que eu fiz. sucesso, que fantástico, hein? Não, e você compartilhando com a gente essas estratégias pela primeira vez. Demais, demais. Eu não falei que o cara é ciborgue? Agora eu tô entendendo, né? Não é só na guitarra, é na comunicação também. Eu vou ler aqui alguns comentários e perguntas, tá bom? Selecionar algumas aqui. Tem tanta coisa, gente. O povo te ama. Ai, volta, volta. Ele saiu, acho que caiu lá. Gente, faltam só 10 minutos. Como é que é isso? Não tô entendendo. Ai, meu Deus. 21h49? Daqui 10 minutos acaba de novo? Deixa eu até colocar aqui para. Alguém tá calculando aí o tempo? Eu não sei se eu voltei 21 em ponto. Ainda não deu a contagem regressiva, não. Vamos ver se ele voltou. Pra gente, para ele responder algumas perguntinhas. Voltou. Ai, meu Deus, que maravilha de live! Que loucura! Roberto, como assim? Que live é essa? Assim, a primeira, a segunda, a terceira, começou 21, cravado, já são 21h50. Para tudo! 2 horas, assim, parece que foram 20 minutos. Meu Deus, que delícia! Eu vou ler alguns comentários, tá, gente? Manda ver. Vamos lá, algumas perguntas. Ó, Darlan Anderson, Roberto é um monstro tocando, não tem que provar mais nada a ninguém, mas o bracinho fazendo força é forçado demais. O marketing chibata, mas ainda assim admiro demais esse cara. O Darlan Anderson que falou isso. Vamos lá. O Igor Seman, não sei se estou certo, mas dentro da guitarra acredito que você tem que ser primeiro brutal, tocar muito, depois um bom conteúdo. Quer comentar isso? O que você acha? Eu acho que eu sou bastante dessa opinião assim também. Eu acho que que hoje em dia muitos guitarristas estão colocando na frente o marketing, né? E eu acho que o que vem primeiro, com certeza esse rapaz que falou, ele segue essa minha filosofia de tocar muito, né? Ok. Então, só que eu acho também que os tempos estão mudando e a gente viu agora o Corona como a grande prova disso, que nós precisamos estar antenados e sempre se renovando, né? É verdade. Travou minha câmera? Não, pode falar, continua falando. Fala. Não tô te ouvindo. Aguenta aí, galera. Ele vai voltar e a gente vai aproveitar os últimos minutos. Deixa eu escolher, enquanto isso, uma pergunta. Aquela tela de texto que fica perto da câmera. Vou escolher, vou selecionar aqui. Gente, voou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 2 horas assim, ó. Um sopro. Um sopro. Vocês estão gostando, gente? Ó, clica aí o coraçãozinho. Quando acabar a live, dá print, coloca nos stories. Eu tô amando, tô apaixonada. Isso é porque eu não toco nada, hein? Não sou guitarrista, nem nada.
Vem, Roberto! Tá chegando, tá chegando. Coraçãozinho, gente, coraçãozinho, muito coraçãozinho. E depois print pra colocar nos stories. Volta, vamos lá, Roberto, continua. Pode falar. Tá sem áudio. Eu acho que é muita gente. Desculpa a internet aí, Ju. Não, pode falar, tá tranquilo. Acho que, não sei, deve ser muita gente fazendo live, não sei. Deve ser. Tá bom, continua. Mas a minha colocação, só para terminar, e eu sou disso, mas o Corona me colocou para pensar em muita coisa, assim, que realmente a gente precisa estar pronto em várias coisas, porque numa situação dessa, se você é uma pessoa que não entende de comunicação digital, você vai passar problemas, né? Então, dá para continuar mantendo o nível de estudo alto e estudando aos pouquinhos outras coisas. Verdade. Nesse tema também, o Vitor Rocha, GTR. Como realmente se diferenciar, estar à frente do seu tempo, prever uma necessidade ou até mesmo criar a necessidade dentro do conteúdo, guitarra no caso, e no marketing? Tá. Bom, complexo. Mas eu acho assim que isso tem muito a ver com aquela resposta que eu dei sobre a minha estratégia de sumir e aparecer com algo mais diferente, né? Eu acho que cada guitarrista ele tem a sua estratégia. Você está me ouvindo bem? Sim. Então eu acho que cada guitarrista tem a sua estratégia, né? E o problema é que está todo mundo num nível muito alto, né? Então o que você tem que fazer é uma só coisa. Só uma. Trabalhar mais que todos os que você quer se destacar. Fantástico. Então, não tem. Pelo menos, eu não digo que isso é uma lei ou que isso é para todas as áreas, mas na nossa área, assim como um esporte, se você quer pular a barreira, né, existem os flancos. Então, existe a galera que está no topo, a galera que está um pouco antes e vai tendo esses flancos, né? Digamos que você está aqui. Eu estou fazendo uma analogia maluca, mas digamos que você está aqui num patamar 6 flancos abaixo do topo ali. Estou só aqui, né? Para você pular para cá, você tem que trabalhar mais que essa galera que está aqui. E aí, quando você estiver aqui, você tem que trabalhar mais que a outra galera. É só assim que você vai se destacar. Então, você tem que, como está todo mundo muito no alto nível, você tem que... Você só tem duas... Aliás, você só tem essa opção. Ou você é um cara genial que nasceu diferente, né? Que aí você não precisa fazer todo esse trabalho, mas isso não é maioria, né? Então, isso aí é 1%. Então, se você não é esse 1%, você tem que trabalhar mais do que o cara que está se destacando mais que você. Então, eu sempre gosto de pensar assim, se o cara que está mais que eu está trabalhando 8 horas por dia, eu quero que ele saiba que eu vou trabalhar 15. Se ele trabalhar 5, eu vou trabalhar 10. Se ele trabalhar 10 horas estudando, eu vou trabalhar 15. Então, não importa o quanto ele faça, eu vou fazer mais. Roberto, como assim? 2 horas se passaram, começou a contagem regressiva, 1 minuto e 33, e tem um monte de pergunta, tem um monte de coisa. Que bate-papo sensacional, surreal essa live, gente. O que vocês acharam? Escreve aí. Olha, tem um monte de perguntas, eu vou deixar a live salva, que depois você olha, vê as perguntas que estão faltando. Pessoal, enche o direct do... Ele falou que responde tudo. Enche o direct do Roberto de pergunta para ele responder vocês.
Ou não sei, você vê aí, coloca nos comentários do post, como você achar melhor para você atender aí as necessidades dos seus fãs na medida do possível. Mas eu amei o bate-papo, amei a presença de vocês. Vocês, então, podem, quem não me segue, me acompanha aí, Juliana.Amaral, BSB. E o meu site também é o julianaamaral.com. Quero vocês comigo. Agora vocês são minha turma também, não é só turma do Roberto, não. Beijos para todos. Dá o seu tchauzinho que já já a live cai. Será que ele consegue se despedir? Ai, faltam 15 segundos. Tá travando a câmera dele. Mas olha, Roberto, sensacional. Obrigada por todos vocês aqui. Dá o seu tchauzinho, que tá acabando.